Tirei o dia hoje para gravar atendendo a pedidos, já gravei 5 vídeos, e agora gravarei um que pela primeira vez atende ao pedido de 2 peregrinos ao mesmo tempo. Um deles é o Boaz Ben Yehudá, que pede que eu fale sobre Gog e Magog. E depois, então, uma outra peregrina, a Cristiane Leal, pede que eu fale de Gog e Magog. Cronologicamente, primeiro a Cristiane pediu, e depois, então, o Boaz me pediu. E aí, quando apareceu o pedido do Boaz, eu disse para ele: "Uai, rapaz, o que está acontecendo aqui? Está todo mundo pedindo Gog e Magog?" Todo mundo, 2 pessoas. Aí ele disse: "É por conta da guerra da Rússia, professor." Eu falei: "Ah, é os crentes. Coitado, é os crentes. É o pessoal das dispensacionalidades, dessas coisas doidas de crente perdido no mundo, das mitologias." Compreendi. Num primeiro momento eu disse: "Ah, isso é sério, não vou perder meu tempo com isso não." Mas depois eu pensei: não, pode ter gente que realmente fica angustiada, de modo que vou gastar um tempinho, será um vídeo curto, mas um tempinho para esclarecer alguma coisa sobre, de um lado, de onde saem essas maluquices de ficar projetando no futuro a Bíblia e inventando confusão com qualquer coisa que aconteça. Tem um monte de igreja louca que faz isso, e um monte de crente louco que faz isso. Eu mesmo, na minha época de fundamentalismo, era um crente louco de fazer isso. Era leitor assíduo das revistas do Vim Malgo, Notícias de Israel, Chamada da Meia-Noite, que eram revistas useiras e vezeiras inventar essas maluquices. E eu me recordo que eu acreditava mesmo naquilo. A pessoa que está vidrada naquilo fica hipnotizada. A lógica funciona. O problema é que não se assume que parte de uma mitologia, de um equívoco de leitura do texto, mas funciona no pavor, na psicologia de massa, na ignorância, no misticismo, no sentimentalismo, mas fundamentalmente no medo e na ignorância. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente deve deixar claro é que nenhum texto da Bíblia, nenhum, de Gênesis a Apocalipse, nenhum, é previsão nenhuma de coisa nenhuma de futuro nenhum. Toda a igreja que lê esses textos como referência ao futuro está inventando. É invenção, senhor pastor. Alguns dos senhores sabem disso e fazem de propósito, para enganar as ovelhas. A maioria não. A maioria esmagadora dos pastores não tem formação nenhuma, não sabem de coisa nenhuma, vivem de uma espiritualidade sem nenhuma informação, sem nenhum conhecimento, e aí repetem as loucuras que foram enfiadas na cabeça dele, porque a única coisa que ele sabe fazer é repetir a tortura psicológica que ele foi submetido na vida dele. É uma vítima. Então, esses 3 loucados também, que apontam bala de borracha e saem dando tiro em tudo quanto é crente, tudo quanto é pastor, deveria ter um pouco mais de lucidez e saber que a maioria esmagadora dos pastores no Brasil não tem formação nenhuma. Nunca sentaram a bunda numa cadeira para fazer um curso preste de teologia. E os que fizeram é teologia de fundo de quintal, que era melhor não ter feita. Teologia séria é 1%, se tanto, dos pastores. E aí os que fizeram teologia séria e se prestam a esse papelão, aí a conversa com eles é outra. Não é conversa para eu ter aqui no YouTube para ele não me censurar, porque eu tenho para dizer é censurável. Então tenha isso em mente. Não existe previsão de futuro na Bíblia. Ponto. Segundo, os autores bíblicos só fazem referência ao mundo da cultura deles. Eles não fazem referência ao mundo que eles não conhecem. Então, eles não podem fazer referência ao Brasil, ao mundo, ao planeta Terra, ao universo, porque eles não conhecem nada disso. Eles não conhecem América, eles não conhecem China, eles não conhecem Rússia, eles não conhecem Europa, eles não conhecem Austrália, eles não conhecem nada. Muito mal eles conhecem o mundo deles. Ah, professor, eles não podem falar do futuro, mas falam do passado. Não, eles inventam o passado. O passado que os escritores escrevem é tudo invenção. O sujeito está aqui no século V inventando a história de Abraão. Anote, inventando.
a história de Abraão. Ele está no século V e a história de Abraão é do século XVIII. 1.400 anos de distância. Inventou tudo. Então não há nem previsão na Bíblia, nem história na Bíblia. Esquece. Se você ainda está numa igreja, quando o pastor começar a falar isso, você sai, vai beber água, vai na cantina, vai no banheiro, mas não presta atenção nesta patacoada que está sendo dito em nome do Espírito Santo. Porque para mim é uma blasfêmia ao Espírito Santo, que é muito ridículo. A única coisa que os autores fazem é falar do seu próprio mundo. E falar do seu próprio mundo a partir do conhecimento que eles têm do seu próprio mundo, que é parcial, ideológico, relativo, mitológico. E ainda assim, a partir de informações filtradas, porque a maioria dos autores da Bíblia nunca saíram do seu bairro. Nunca saíram das suas fronteiras. Viveram e morreram em Jerusalém. E são as informações de mercadores, de diplomatas, que eles usam para construir as suas narrativas. Então, eles fazem referência a povos de que eles ouviram falar, mas dos quais eles não têm nenhuma informação fidedigna. É assim, por exemplo, que falaram da Assíria. Que judeu foi a Assíria? Eventualmente, na época do Império Israelita, da nação israelita, Israel chegou a ser um pequeno império local, muito maior do que Judá. Mas não tem nem comparação Israel com Judá. Não duvido da possibilidade de um escriba, um diplomata ter ido à Assíria. Mas quando Jonas vai ser escrito, lá pelo século V, é de ouvir falar, de imaginar, dos comerciantes que contam as histórias, que você vai demorar 3 dias para atravessar. Você acredita que você vai demorar 3 dias para atravessar Nínive a pé, querido? Você está doido? Você está doido, querido? Você não leva 3 dias para atravessar a cidade do Rio de Janeiro, meu amigo. Não, não leva. Eu já fui a pé de Nova Iguaçu a Botafogo. Você não leva 3 dias. Eu já fui de bicicleta de Mesquita a Itaguaí. Durou 1 noite. Não leva 3 dias. Não acredite nessas coisas. Os caras inventavam. Ou então ouviam inventado. O escritor bíblico é um prisioneiro do seu mundo e da sua cultura. Ponto. Se você cair na tolice, porque você é um tolo, como eu fui um tolo, de acreditar nessas conversas fiadas de teologia de fundo de quintal, é porque você gosta de ser enganado. Segunda observação. Profeta bíblico não prevê futuro nenhum. Isso é uma nostradamização da profecia bíblica. O profeta bíblico não é um Nostradamus. O profeta bíblico roga praga. Ele é um mago. Ele olha para a Babilônia e roga praga. Vai morrer, desgraçado. Se vai morrer ou não, magia é crença popular. Não existe magia. Existem as narrativas e a crença popular, mas magia não existe. Então, ele roga uma praga, e se as pessoas acreditam, aí elas reagem a essa crença. É uma chave para você, por exemplo, entender a narrativa de Balaão. Balaão é contratado para poder subir a montanha e amaldiçoar o povo ali tratado como Israel, porque já é uma narrativa inventada posteriormente. Quando ele vai chegar ao topo da montanha, a mula trava, porque o anjo de Yahvé fica na frente da mula. Veja como isso é folclore, inteiramente folclórico. Você não acha que mula fala? Acredita, querido? Você só vai acreditar que mula fala, você vai acreditar que Jesus aparece em Goiabeira. Hoje você vê Jesus em Goiabeira e ontem a mula falava. É do mesmo tipo as declarações. Mas dentro da narrativa, por que o narrador faz a mula empacar? Porque o anjo de Yahvé não pode deixar a mula continuar. Porque se Balaão, dentro do espírito da cultura, entenda a criatura, vamos aprender a ler a Bíblia, dentro do espírito da cultura da época, porque não existe magia. Então pode deixar Balaão fazer 800.000 maldições que não tem nenhuma consequência. Mas para quem acredita, não é que tem consequência, é que ela acredita que vai ter consequência. Então, na narrativa, Balaão não pode fazer a maldição. Aí o anjo de Yahvé trava a mula. Por quê?
Porque se a maldição for proferida nos termos da crença do antigo Israel e da antiga Judá, nem os deuses evitam que aconteça. O nome disso é praga. A palavra não pode ser proferida. Se ela for proferida, vai acontecer. Então tem que evitar. Aí, Balaão chega no topo da montanha, depois da conversa com Javé, e abençoa Israel. Aí ele desce. Aí, como o contratador dele vai reagir? Vai falar assim, mas meu amigo, peraí, você me sacaneou 2 vezes. Eu te contratei para você amaldiçoar, você não amaldiçoou. E ainda assim você abençoou. Ou seja, toda a narrativa está construída sob a tradição de que a palavra mágica, a palavra profética, é uma praga. Soltou a praga, já era. Daí vem aquela tradição bíblica, né? A minha palavra não voltará vazia, mas fará tudo aquilo que eu quero que ela faça. Praga. Então, os textos bíblicos que hoje são lidos como previsão de futuro, não são previsão de futuro, são praga. Professor, mas o texto de José, ele vê... o texto de José. O texto de José é do período grego. É uma tragédia grega de estilo edipiano. Já leu Édipo? Já leu alguma coisa sobre Édipo? Então, vai ler sobre Édipo, vai ler sobre a tragédia grega e depois você lê José. É uma tragédia grega feita para encenação. E o comportamento de José é o comportamento típico de um vidente grego. Eventualmente também da corte de Babilônia, né? Mas isso não faz parte do imaginário clássico do judaísmo pré-exílico, porque usava outros artifícios. Há a visão imediata, como Búzios. Os judeus usavam Urim e Tumim, mas é a arte da adivinhação, aqui local. Isso há em todas as culturas. Mas a profecia clássica não é isso. A profecia clássica é outra coisa. Esse é o trabalho dos profetas carismáticos, que não deixaram textos escritos. Os profetas carismáticos não escreveram textos. A gente precisa recuperar eles por textos de terceiro. Os profetas clássicos são os profetas do culto, de Jerusalém, cuja leitura é completamente diferente. Dito isso, o que ocorre? Eles escreveram, em várias passagens da Bíblia, há referências, não apenas em Ezequiel, ocorre em vários livros da Bíblia, referências a Gog e Magog. Se você for para os textos arqueológicos e de referência na área do Antigo Testamento, Gog e Magog são referências diferentes a diferentes povos da Assíria para cima. Então você pode recuperar, inclusive, a etimologia disso, né? Gog é referência a um povo e Magog é uma corruptela de Mat-Gog, terra de Gog. Então, se você for na literatura, está lá. São povos que nem existem mais, são povos do norte. E o texto, então, registra aqueles povos do norte, que eram povos importantes, porque faziam pressão cultural. É como os bárbaros do Império Romano. São aqueles povos do extremo norte que fazem pressão de invasão, de destruição dos impérios que estão sedimentados aqui na Mesopotâmia. Então, sempre foram povos ameaçadores no horizonte de produção da narrativa. O que vai ocorrer com essa narrativa? Ela vai sobreviver. Já no Novo Testamento, ninguém mais nada sabe que Gog e Magog é uma referência geográfica a povos reais da época em que os textos foram escritos. Tudo o que eles fazem é tradição, midrash, pesher, alegoria. Perdidas as referências do passado, eles começam a fazer o que os crentes fazem hoje. Interpretações alegóricas, chutes, mas tudo de dentro da autoridade. É o pastor falou, é Deus falando. É ignorância pura. Seja o autor do Novo Testamento falando, seja o pastor falando hoje, ele não sabe nada. Acredite, não sabe absolutamente nada. Se você for na internet, você desmonta em 10 minutos. Faça o seguinte, você vai lá no seu computador, no Google, digite assim, Google Acadêmico. Google Acadêmico. Bote lá. Vou esperar. Botou? Aí você bota Gog e Magog. Aí você dá uma olhadinha assim nos artigos, aí vem um artigo estrangeiro. Se for em língua portuguesa, cuidado. Aí você tem que filtrar mais. Mas se você pega uns artigos internacionais bons, vai explicar o que é Gog e Magog na época. Mas o Novo Testamento já não sabe mais nada. A igreja original sabe menos ainda.
A Idade Média, menos ainda. Você, menos ainda. Seu pastor, menos ainda. O seu pastor acha que a Bíblia foi escrita para ele. O seu pastor acha que a Bíblia foi escrita para você. Não foi não, querida. O cara nem sabe que você existe, o cara que escreveu a Bíblia. Ele está se lixando para você e para o seu pastor. Então, o que seu pastor faz? Pega as palavras e faz dizer alguma coisa para o mundo do seu pastor e seu. Porque é alegoria pura. Aí vai dizer que Gog e Magog é a Rússia, Gog e Magog é a China, sempre os inimigos do Império. Tudo controlado pelo Império. Acredita, sua cabeça é totalmente controlada pelas classes dominantes. Tá bom assim pra caramba pro Império. Mas você desmonta em 5 minutos. Esse processo de pegar as palavras que tinham sentido específico quando foram proferidas e aplicar elas para outro sentido, você poderia ler sobre isso um livrinho muito gostosinho, cheio dos seus erros, mas que no geral é muito instrutivo, As Parábolas de Jesus, de Joaquim Jeremias. Joaquim Jeremias parte do pressuposto de que nos evangelhos há memória de palavras que Jesus teria dito. Mas ele argumenta assim, mas tem um problema. As palavras de Jesus que foram guardadas, que de fato foram palavras ditas por Jesus, porque muitas é invenção do Novo Testamento, ele diz isso. Mais de 90% do Novo Testamento é tudo invenção. Não tem memória nenhuma ali. Mesmo que na sala de aula, o professor, vamos falar da memória. 10%, se tanto, Joaquim Jeremias, que já era um cara ideologicamente interessado em achar a ipsíssima vox iesu, a palavra verdadeira de Jesus, já advertiu, olha só, está perdido no monte dessa zona de coisa inventada aqui. Mas vamos tentar achar o que Jesus disse mesmo. Aí ele aponta lá uma meia dúzia de coisas, aí você fica feliz. Aí diz assim, mas cuidado. As palavras foram guardadas, mas o contexto desapareceu. Uma das coisas que ele diz, a volta do Filho do Homem. Toda a esperança da volta de Jesus, a igreja não está esperando Jesus voltar? Isso é uma ilusão de ótica, uma alucinação, é porque não sabe ler a Bíblia. O que Joaquim Jeremias diz é assim, Jesus disse, se referindo, isso se Jesus disse, hein? Jesus teria dito, se referindo à presença dele naquele momento no meio dos judeus, dizendo, o Filho do Homem virá como ladrão na noite. Ele vai entrar e ninguém nem vai ver. Nem vão se dar conta de que o Filho do Homem esteve aqui. Mas ele estava falando da presença dele. Aí ele morre. Essa palavra sobrevive. 50 anos depois, um tonto vai ficar... O que essa palavra tem a ver comigo? Nada, querido. Não foi dita para você? Você que é um intrometido. Ah, mas essa palavra só pode dizer respeito a mim porque o universo foi feito para mim e Deus está falando é comigo. Não, você é um tonto. Mas é assim que a coisa acontece há 2000 anos. Todo crente é um narcisista que acha que a Bíblia foi escrita para ele. E aí ele faz a Bíblia dizer alguma coisa para ele. E uma coisa mais maluca do que a outra. E cada igreja mais doida do que a outra dizendo a mesma coisa. É um circo, é divertido. Não fosse trágico. Não fosse fábrica de doido e de analfabeto funcional, era divertido. Mas não tem nada de divertido nisso. Aí ele diz assim, o Filho do Homem, então Jesus vai voltar. Pronto. Eles inventaram que Jesus ia voltar. É uma invenção. Mesma invenção do tipo Gog e Magog. Não tem Gog e Magog nenhum. Gog e Magog já morreu lá há 2.500 anos. Era uma tribo daquele lugar lá que é mencionado no texto bíblico que não tem nenhuma relevância. Era um pavor, um medo circunstancial de determinada comunidade. Acabou, morreu, acabou, não existe mais. Chega, esquece. Aí o que a igreja faz hoje? Pega o texto, fica alegorizando, é alegoria pura, pura, feita por ignorante. Porque alguém informado não faz esse papel ridículo de ainda submeter ao ridículo o Espírito Santo, supostamente segunda pessoa da Trindade. É tudo ridículo. Então não se apavore, não tenha medo, não se guie por esses ignorantes. São cegos, cegos guiando cegos, aproveitando isso para tirar mais dinheiro da comunidade, para explorar ainda mais as pessoas, para enganar mais as pessoas, para aumentar o seu poder sobre elas. Só tem um jeito de você se livrar, é você adquirir autonomia. Vai no Google e descubra que Gog e Magog era um grupo que simplesmente desapareceu. Não existe mais.
E você vai, pesquisa e descubra que os textos bíblicos não foram escritos para falar para ninguém no futuro. Eram textos escritos para falar para aquela população. Morreu todo mundo, acabou, não serve para mais nada. O texto bíblico não tem utilidade nenhuma na vida das pessoas. Nenhuma. O texto bíblico está morto. A única coisa que a gente pode fazer com seriedade com o texto bíblico é entendê-lo, e mais nada. Não tem utilidade. Não é luz para ninguém. Não é norte para ninguém. Pelo contrário, como foi escrito como manual de maldades, lê-lo sem entendimento é perpetrar as maldades. É só olhar para a história do cristianismo. A leitura da Bíblia por ignorantes é uma tragédia da civilização. E na mão de um bando de manipulador interesseiro, a tragédia se duplica, porque você vê o desespero das pessoas. As pessoas acreditam, são manipuladas. O coração delas acelera. Elas têm taquicardia, elas passam mal, porque elas acreditam. E esse bando de abutre, eu adoro abutre. Por que eu chamo esse bando de carniceiro de abutre? Esse bando de vampiro rouba a vida, a dignidade e a nobreza dessa população que fica à mercê desse suga-sangue, sanguessuga. Então, Gog e Magog, esquece para lá. Isso é mito de igreja tonta. E a gente sabe disso há mais de 200 anos. Acredite. Há mais de 200 anos. Agora a gente tem o Google Books. Pegue os livros, você pode entrar no Google Books e escolher o ano do livro que você quer. Bota lá, século XIX. Tudo isso está resolvido desde o século XIX. Um século que é infinitamente melhor do que o XX. O século XX é o século conservador. Falso, progressista, conservador e hipócrita. Então, tranquilize o seu coração. Não tem nada de Gog e Magog. Quem lida com isso é ignorante. Na melhor das hipóteses, é só ignorante. Então não taca a pedra nele. Ele é um ignorante. Se a gente acreditasse em oração, a gente oraria pela alma dele, mas nem isso adianta. Então você se releva. Releva. E aqueles que fazem isso por perversidade, por torpeza, vamos entregá-los a Satanás. Vamos torcer para que nós estejamos errados, Satanás esteja salivando para cozinhar a carne destes sacripantas em fogo baixo. Porque é o que eles merecem. Por reduzir a subgente seres que deveriam estar autônomos, maduros, saudáveis e donos do seu próprio nariz. E estão aí amarrados ao pé da abjeta interpretação pervertida desse bando de inqualificável. Gog e Magog. Morreu. Acabou. Não tem mais. É uma boa notícia. Fique tranquilo. Essa guerra da Rússia com os Estados Unidos, porque não é guerra da Rússia com a Ucrânia, é guerra da Rússia com os Estados Unidos e com a OTAN. É guerra de procuração. Você está sendo enganado pela mídia, pela igreja ignorante. Isso tem a ver com interesses econômicos, interesses militares, interesses geopolíticos. É o domínio da população mundial. O imperialismo não quer largar o osso está sendo tirado da mão dele e ele vai reagir de todas as maneiras. E um rato acuado é perigoso. Então, se há algo de que nós devamos nos precaver, não é esta palhaçada histérica, teológica, ridícula de Gog e Magog. É de o imperialismo estar tão acuado que sinta que não tenha nada a perder e leve esta guerra da OTAN contra a Rússia por procuração para o nível de uma terceira guerra mundial. Esse risco nós temos. Vai acontecer? Sei lá. Não sou profeta. Se eu fosse, eu rogava uma praga, que o imperialismo fosse para o quinto dos infernos. Mas eu não acredito em praga de profeta, então nem isso eu posso fazer. Eu só posso esperar que os frutos estejam maduros e que caiam de podre. Gog e Magog, não me faça pegar nojo. Pastorada, vamos criar vergonha. Vamos estudar. Tchau, tchau. E povo, tem medo não, tá? Fique tranquilo. Tá tudo tranquilo. Tchau, tchau.